Bom, vou falar como a trajetória acadêmica de Maxwell contribuiu para preservar o legado de Faraday. A gente sabe que o Faraday ele foi um cientista autodidata que realizou importantes fenômenos sobre eletricidade e magnetismo, descobrindo fenômenos como, por exemplo, a indução eletromagnética. Porém, o Faraday ele não tinha uma formação matemática formal para poder expressar suas expressões, suas descobertas em termos matemáticos. Com isso, o Maxwell, ele, com sua sólida formação acadêmica em matemática e física, ele traduziu as ideias experimentais de Faraday em um conjunto de equações matemáticas, as famosas equações de Maxwell. Essas equações elas unificaram eletricidade, magnetismo e óptica em uma teoria coerente do eletromagnetismo. Ao formalizar matematicamente as descobertas de Faraday, o Maxwell ele não apenas preservou o legado, mas também permitiu que a comunidade científica compreendesse, aplicasse e expandisse esses conceitos, abrindo caminho para avanços tecnológicos e teóricos, incluindo a teoria da relatividade do Einstein. A trajetória acadêmica do Maxwell ela foi marcada por sua capacidade de combinar a experimentação e matemática, que foi fundamental para transformar observações qualitativas de Faraday em uma teoria quantitativa, consolidando o eletromagnetismo como uma das bases da física moderna. As equações de Maxwell, elas se fundamentam a partir de 4 leis: a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. A lei de Gauss, ela descreve basicamente como as cargas elétricas criam os campos elétricos. A equação tem uma forma integral que afirma que o fluxo líquido do campo elétrico através de uma superfície fechada é proporcional à carga interna, e a forma diferencial que relaciona a divergência do campo elétrico à densidade da carga. A lei de Gauss para o magnetismo afirma que não existe monopolos magnéticos isolados. Então, onde o fluxo magnético total Na lei de Faraday, basicamente, um campo magnético variável no tempo induz um campo elétrico. Ou seja, quando o fluxo magnético ele atravessa um circuito elétrico, muda. Uma força elemotriz ela é induzida nesse circuito, o que pode gerar uma corrente elétrica. Na lei de Ampère-Maxwell, adicionou aos estudos de Ampère que a chamada corrente de deslocamento, que basicamente é um campo elétrico variável no tempo que cria um campo magnético, o que permite a existência de ondas eletromagnéticas, o que foi crucial para mostrar que a luz era uma forma de radiação eletromagnética. Quando colocamos as equações de Maxwell no vácuo, elas se transformam em equações de ondas. Essas equações demonstram a velocidade e a propagação de ondas eletromagnéticas é a mesma que a velocidade da luz no vácuo. Então, a partir dessas leis, a gente pode concluir que o campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético e vice-versa. Então, desse modo, essa interação entre si permite a propagação dessas ondas eletromagnéticas. Dessa forma, a resolução das equações demonstra que a velocidade de propagação dessas ondas é a mesma que a velocidade da luz, reconhecendo assim a luz como uma onda eletromagnética, podendo ser compreendida como propagação de campos elétricos e magnéticos de forma conjunta. Eu vou falar sobre um tema super interessante, como a velocidade da luz foi medida experimentalmente ao longo da história, e quais valores foram encontrados. Durante muito tempo, os filósofos achavam que a luz se propagava instantaneamente, ou seja, sem demora nenhuma. Mas no século XVII, foi um astrônomo chamado Ole Romer, em 1676, foi o primeiro a mostrar que a luz tem uma velocidade finita. Ele observava as luas de Júpiter e percebeu que os eclipses delas não acontecem sempre no mesmo horário previsto, dependendo da posição da Terra em relação a Júpiter. A partir disso, ele estimou que a luz demorava alguns minutos para atravessar a distância entre a Terra e o Sol, e chegou a um valor em torno de 225 mil km por segundo. Não era exato, mas já era uma grande revolução. Depois, em 1849, o físico Andrés Armand Fuzel fez o primeiro experimento em laboratório para medir a velocidade da luz aqui na Terra. Ele usou um feixe de luz, uma roda dentada girando e um espelho distante a 8 km, medindo o tempo que a luz levava para ir e voltar. Ele obteve cerca de 313 mil km por segundo.
Já é um número bem próximo do valor aceito hoje. Poucos anos depois, em 1862, outro francês, Léon Foucault, refinou o experimento usando um espelho giratório em vez da roda dentada, o que permitiu medidas ainda mais precisas. Ele chegou a um valor aproximadamente 298 mil km por segundo, que já é muito próximo do valor real. Hoje, sabemos que a velocidade da luz no vácuo é de 299.792,458 km por segundo. Esse número é tão importante que passou a ser uma constante fundamental da física, usada inclusive na famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Então, resumindo, Ole Homer foi o pioneiro. Fizeau e Foucault fizeram os primeiros experimentos de laboratório e com o avanço da tecnologia, chegamos ao valor exato que usamos até hoje. É incrível pensar que a partir de observações astronômicas e experimentos criativos, conseguimos medir a velocidade da coisa mais rápida do universo. Agora, já conhecendo a velocidade da luz, que é igual a c, vamos falar no fim do século XIX o que foi que mudou na medição e na interpretação desse valor. Então, primeiramente, o Maxwell ele mostrou matematicamente que a luz é uma onda eletromagnética. Mas se é uma onda, por onde que viaja essa onda? Então, tem o som, por exemplo, ele viaja pelo ar. Já o mar, ele viaja pela água. O terremoto, ele viaja pela terra. Então, por onde que vai viajar essa luz? Então, nesse tempo, o Maxwell ele determinou que existia uma espécie de substância que se chama éter lumínico. E, portanto, essa luz viaja por o éter, que é praticamente um meio invisível, que permeia tudo, incluindo o vácuo. Então, nesse mesmo século, surgiu a dúvida. Imagina uma pessoa que está nadando contra a corrente. Considerando o movimento de translação da Terra, a luz, se ela fosse uma onda, se deformaria. Aí foi muito interessante e importante o Michelson e o Morley. Eles foram muito importantes tentando demonstrar esse médio. Eles fizeram um interferômetro. Então, esse é um elemento que ele divide os feixes de luz em dois. Aí ele conseguia medir a velocidade da luz. Então, ele colocou o interferômetro na direção da rotação da Terra. Quando ele trocou a direção contrária da translação, ele se surpreendeu, porque deu resultado negativo. Ou seja, que não existia um médio, não existia esse vento do éter. Daí surgiu que a C é uma constante universal da natureza, independente do meio. Assistindo o documentário... Não, do início, porque agora tá falando assim. Depois de assistir o documentário, restaram duas reflexões muito importantes para a gente debater sobre. A primeira é sobre como o próprio documentário relata a coletividade dentro da ciência e da física e a importância de uma boa construção e uma construção séria de teorias, leis e artigos ao redor da física ao decorrer da história. O documentário em si relata apenas a equação de Einstein como foco principal, que é o mc ao quadrado. Porém, até chegar nesse ponto, a física desenvolveu de muitas outras maneiras, com físicos importantes como Faraday, Ørsted, Maxwell, dentre outros. A coletividade na física e na história é muito importante. Dentro disso, é muito bom destacar que a gente precisa entender que é uma linha tênue entre a seriedade e o rumo de uma história inteira ao criar uma lei, um artigo ou um desenvolvimento científico e físico, pois ditar de maneira errada, falha ou com uma má construção pode atrapalhar o ritmo de outros diversos físicos e cientistas que possam vir a surgir. Então, a seriedade dentre leis criadas como provas, regras e maneiras de distinguir isso de outras leis físicas é o que é válido em meio à ciência. Bom, apesar de a gente ter física no ensino médio, acaba que às vezes não dá tempo de se explicar as coisas com tanto detalhe igual a gente está aprendendo de acordo com o documentário e com as nossas pesquisas para fazer esse vídeo. Então, falar sobre como que o Maxwell ele ajudou a traduzir as descobertas do Faraday foi uma coisa que eu não tinha aprendido antes, então não era uma coisa que eu sabia era tão importante, que o Maxwell ele tinha revolucionado todos os pensamentos do Faraday em fórmulas matemáticas. Então, me surpreendeu que
o Maxwell ele ligou todas as teorias do Faraday e transformou tudo que ele estava falando, todas as pesquisas, tudo que ele pensou da forma dele em fórmulas matemáticas com base no seu estudo de física e matemática. E, bom, compreendendo tipo, o assunto agora, fica tudo mais claro, né? As coisas que a gente pensa, a gente não sabia antes, fica tudo mais interessante de aprender e fica tudo mais claro, sabendo como é que fica as coisas pelos fundos, assim. Estudar sobre o tema, eu achava que a luz era apenas algo visível a nossos olhos e que ela não poderia ser explicada matematicamente com várias e diferentes equações. E o que mais me surpreendeu foi que que a luz é basicamente campo elétrico e magnético se interagindo o tempo todo. E como eu compreendo desse assunto agora, eu entendi como é a luz, né? Então, que ela se sustenta mutuamente através do campo elétrico e do campo magnético, e eu percebo agora a teoria que basicamente a gente consegue explicar tudo com a matemática. Sei lá. Antes de estudar esse tema, eu pensava que a velocidade da luz sempre tinha sido conhecida com muita precisão, como se fosse algo óbvio para os cientistas desde o início. Eu não imaginava que houve tantas tentativas diferentes para medir. O que mais me surpreendeu foi descobrir que a primeira medição foi feita de forma indireta, observando as luas de Júpiter. Eu nunca teria pensado que algo tão distante poderia ajudar a medir a velocidade da luz aqui na Terra. Também me chamou muita atenção como os valores foram se aproximando cada vez mais do real, mostrando a evolução da ciência. Agora, depois de pesquisar, eu compreendo que a velocidade da luz não foi simplesmente descoberta, mas sim construída através de várias experiências e ideias criativas. Isso me fez perceber que o conhecimento científico é um processo e não uma resposta pronta. Agora, reflexionando um pouco sobre o que foi que eu aprendi. Antes de estudar esse tema, realmente não conhecia nada, não sabia como funcionava nem a luz, nem o magnetismo e não sabia por que estava ligado. E o que mais me surpreendeu foi que tiveram que utilizar muitas pessoas, foram muitas pessoas, precisaram de muitas pessoas, foram construindo de grau para degrau. Então, agora como é que eu compreendo esse assunto? Agora eu estou entendendo como é que começaram eles desde tipo um eletrão e como esse eletrão transportava pelo alumínio até como é que eles foram fazer um motor elétrico. Agora eu entendo com mais abrangência todo esse tema.